O que é vocação? Vocação não é uma escolha pessoal. A vocação não é baseado em sentimentos emocionalistas. Deus chama as pessoas entre a igreja, por meio da igreja, para servir a igreja. Vocação é chamado? Olá, este é o canal Bíblia em Casa, lições bíblicas CPAD, quarto trimestre de 2021. Estamos estudando o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estamos no 8º episódio, 8ª aula das lições bíblicas. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Vocação é chamado? Deus chama as pessoas entre a igreja, por meio da igreja, para servir a igreja. Vocação é chamado? É uma questão em que alguns teólogos têm dito que vocação e chamado são irmãs gêmeas. Então, elas derivam da mesma palavra, da mesma expressão kalel, que quer dizer chamar, chamado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo de número 10, vai nos dizer assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Vocação e chamado são irmãs gêmeas. O que é vocação? Vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai além da capacidade humana. É um chamado de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 11 vai nos dizer assim. Versículo 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outro para pastores e doutores. Estamos então estudando esta série da vida de Paulo e hoje nós queremos falar um pouco sobre a vocação, porque nesta lição número 9 nós vamos ver Paulo em sua dedicação aos vocacionados. Queremos deixar aqui claro que todo vocacionado ele é chamado por Deus. Vocação não é uma escolha pessoal, individual, não é uma escolha particular. Ninguém escolhe ser pastor, ser apóstolo, não é uma escolha, é Deus quem vocaciona e chama para este ofício na igreja pelo Espírito Santo. Há alguns sinais duvidosos de uns chamados. Como vocação não é uma escolha pessoal, alguns sinais duvidosos eu sou pastor porque sou filho de pastor. A tradição, meu avô era pastor, meu pai é pastor e eu sou pastor. Isso são sinais duvidosos do chamado de Deus. A indução. É o pai ou a mãe ou alguém induzindo essa pessoa para ser pastor. Também a frustração profissional. Muitas das vezes pessoas recorrem a ministérios pastorais porque tiveram alguma frustração. Então, a vocação não é baseado em sentimentos emocionalistas, não, mas é no verdadeiro chamado de Deus. Então, vocação é chamado? Então, vocação e chamado são
irmãs gêmeas, são palavras correlatas do verbo grego kaleo. Chamar em todo o Novo Testamento, nós vemos que Deus tem nos chamado para a salvação. Aqui está então a segurança que todos os chamados, todos os salvos são chamados por Deus, chamados para a salvação. Então, não há chamado que não tenha sido antes escolhido ou salvo por Cristo. Então, eu quero dizer aqui a respeito de chamado de Deus. Como é o chamado de Deus? Como é feito o chamado de Deus? O chamado de Deus, ele é pessoal, intransferível e incontestável chamada. Eu quero deixar aqui bem claro o que a chamada ela se diverge da vocação, porque a vocação ela é o processo que vai revelar, que vai fazer com o indivíduo identifica a sua chamada. Então, chamada é o propósito da existência estabelecido por Deus. É o propósito de existência estabelecido por Deus. E vocação é o processo em que o indivíduo se identifica com a chamada. Deixando isso mais claro, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer assim, ó: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Olha o que ele vai dizer. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, esse chamado de Deus, nós vamos ver que se deu na vida de Paulo ainda quando ele estava no ventre de sua mãe. Isto ele foi entender somente a partir do momento em que ele se converteu ao Senhor, aí ele pôde então entender qual era a sua vocação. Chamado desde o ventre e entendendo que a partir do encontro com Jesus, ele viu qual era a sua vocação. Chamado para o ministério de apóstolo dos gentios e para a igreja de Cristo é o tema do nosso trimestre. Então, fica bem claro que vocação ela é um dom de Deus, é um dom que é recebido de Deus, que é escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai muito além da capacidade humana. O que é um vocacionado? Aqui nós estamos estudando Paulo cuidando dos vocacionados, Paulo tendo cuidado. O que Paulo fazia? Quando ele abria as igrejas, que ele colocava os irmãos ali, ele tomava o cuidado de colocar alguém e ele voltava para ver como que estava, ele cuidava desses que ele colocava lá. E também ensinava-os, enviava carta para eles, porque Paulo ele não abandonava aquele que ele colocava para cuidar do rebanho de Deus. Então ele colocava pessoas vocacionadas para o ministério, esse ministério que é o ministério de Cristo. Então todos os salvos são chamados por Jesus para a salvação. E entre todos esses chamados, existe aqueles que têm um chamado para uma obra específica, como dissemos aqui em Efésios 4:11, que ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores. Então nós estamos vendo aí que cada um tem um chamado específico para a obra de Deus. Deus chama as pessoas entre a igreja, por meio da igreja, para servir a igreja. Nós temos estudado em episódios anteriores que Deus não usa métodos, ele usa pessoas. Ele usa o homem para salvar o homem. Se você não assistiu este vídeo, clica no card acima e você vai então poder verificar este vídeo em que nós falamos sobre o chamado de Deus para apóstolo. De Paulo é chamado por Deus para ser apóstolo.
Nós estamos então aqui estudando os vocacionados por Deus. Então, chamada é um propósito de existência estabelecido por Deus. Qual é o exemplo que eu poderia usar do Antigo Testamento para deixar claro que o chamado e a vocação e chamado são irmãs gêmeas e termos correlatos entre si? Há vários que nós poderíamos falar aqui, como Abraão, um chamado específico, poderíamos falar de Samuel, poderíamos falar de muitos outros, mas eu quero falar aqui um pouquinho só de Moisés. Moisés, ele foi escolhido desde o ventre da mãe, foi chamado desde o ventre materno para ser o libertador do povo lá que estava cativo no Egito. Mas Moisés, com este chamado, ainda ele não podia compreender este vocacionado dele. Quando um egípcio está ali brigando com um hebreu, Paulo, então, ele vai defender o hebreu e mata o egípcio. O chamado de Paulo é para ser o libertador do povo do Egito, do povo hebreu lá do Egito. Então, o que ele faz? Ali ele já estava libertando um hebreu da mão de um egípcio, cumprindo aquele chamado que ele teve desde o ventre materno, aí então entendendo qual é a sua vocação. Com 40 anos, aí ele foge para o deserto, com 80 anos, ele vem cumprir então na íntegra a sua vocação. No Novo Testamento eu poderia falar do próprio que nós estamos estudando, que é o apóstolo Paulo. Ele, chamado por Deus, ele usa essa expressão, dizer chamado por Deus desde o ventre materno. Agora, Paulo foi entender a sua vocação a partir do momento em que ele encontra com Cristo, e naquele encontro com Cristo ele vai entender que ele é vocacionado para ser apóstolo dos gentios. Mas em Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer assim que ele é servo de Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então, ele tinha certeza do seu vocacionado, porque ele entendeu que o chamado era desde o ventre materno. Então, vocação e chamada são termos correlatos que derivam do verbo kalel, que quer dizer chamar. Chamar para um propósito específico. Entre todos os chamados, Deus separa alguns para trabalhos específicos. Então, como que eu sei que eu sou vocacionado? É uma questão que muitos procuram entender. Como que eu vou saber que eu tenho esse chamado, esta vocação? Uma das coisas é que Deus, ele coloca no coração daquele que ele chamou, dos seus filhos, uma profunda convicção. Então, ele faz com que essa pessoa sinta um desejo de servir a Deus, de estar na presença de Deus. E existem, para este chamado, para a certeza desse chamado, alguns sinais que são sinais internos e sinais externos. Ele vai sentir uma alegria ao ser chamado e ele vai se entregar para esse trabalho. A evidência externa do chamado é aquela em que a pessoa que é chamado, ele vai orar, vai desejar orar, estudar a palavra de Deus, pregar, estar em evidência, pregando o evangelho, estar no meio do povo. Então, a pessoa que tem esse chamado, ele tem esse prazer, esta convicção. Então, entre os chamados, uma das coisas é que Deus vai nos trazer profunda convicção de sermos chamados por Ele. Quero dizer para você que vocação não é baseado num sentimento emocionalista, mas no verdadeiro chamado por Deus. Efésios, para terminar, 4:1 vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados.
eu gostaria de pedir para você que você compartilhe este vídeo com outras pessoas, dá um joinha e clica aí para se inscrever no canal, dá um apoio para nós aí, divulgando este vídeo para mais pessoas. Queremos também já agradecer você que tem nos ouvido e assistido os nossos vídeos, que por causa de você que o nosso canal está crescendo cada dia mais. Eu agradeço a sua atenção e Deus te abençoe.